Shalom, shalom, boa noite. Oh glória, nós estamos aqui hoje para fazer mais esse culto, para adorar ao Rei dos Reis, para adorar ao Senhor. Como é bom poder estar na casa do Senhor todos os dias. A palavra do Senhor lá no Salmo de número 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Ele não permitirá vacilar os nossos pés, né? Não vai permitir a nossa vida vacilar. Não vai permitir que a gente ande cabisbaixo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso refúgio. Somente nele nós temos que crer, temos que confiar. Em nome de Jesus, por isso nessa noite eu te convido. Feche os teus olhos, comece a orar. Você que está aí na sua casa, esse culto está sendo transmitido para todos os cantos do mundo. E nós vamos agora orar, consagrar esse culto ao Senhor. Depois da oração da família, nós vamos orar abençoando todo mundo. Em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor já deu vitória em meio das guerras. Em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nessa noite. Louvamos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada. Senhor, eu te peço perdão se eu te fiz algo que não está te agradando. Limpa minha vida, me consagro completamente nas tuas mãos. Coloca todos os teus anjos acampados ao redor dessa igreja. Eu me revisto da tua santa armadura, Pai, para poder resistir nos dias maus. Eu consagro este culto na tua presença. Usa, Senhor, a vida dos adoradores. Usa, Senhor, a vida do presbítero Alex. Usa, Senhor, poderosamente cada um que estará aqui hoje. Tendo oportunidades, trazendo a palavra. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. As palmas louvem o Senhor. Presbítera Adriana. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, ao Jeová Rafá, ao Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você não vai temer as más notícias, porque o Senhor é contigo. É verdade, Deus. E Ele é o Deus da provisão. É verdade, Senhor. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Entrega este louvor ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Você que está aí participando deste culto, entregando o culto ao Senhor. Entra na presença do Senhor. Pede para o Espírito Santo entrar na tua casa, na tua vida agora. Consagra este momento ao Senhor. E vamos louvar ao Senhor, porque não há impossíveis para o nosso Deus. Aleluia. Aquilo que muitas das vezes você acha que é impossível, para o nosso Deus não há impossíveis. Ele é o Senhor dos impossíveis. Impossível para nós, mas possível para Deus. Amém? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu a
vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Aleluia! Eu estou guardado no esconderijo, pois estás comigo, não estou sozinho. Aleluia! Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, Senhor. Haja o que Glória a houver, Deus. Ora, baixa, canta, lavalaia, irás lavalaia. prover de novo. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Eu aleluia. creio em ti. Oh, glória. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A Aleluia! tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. Temer porque Aleluia! se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! Glória, Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Nós vamos clamar. Amém? Você não vai desistir de clamar. Você vai clamar até o céu te ouvir. Aleluia! Até o Senhor enviar a resposta. Aleluia! Até o Senhor ouvir a tua oração. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Eu vou Clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater
até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Deus, não rompo a multidão. Sei que agora é minha vez. Deus, em toda compaixão, te toco agora pra viver milagres, milagres. Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é minha vez. Deus, em toda compaixão, te toco agora pra viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu vim viver milagres. Vim viver milagres. Aleluia! Só na casa do Pai que a gente vive milagres. Aleluia. Aleluia! Aqui tem pão, aqui tem vinho, aqui tem renovo, aqui tem azeite. Ativa a tua fé. Ativa.
Ativa. Aleluia. Ativa. Aleluia. Erebarabaramanás. Rabaramanás. Aleluia. 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 Glória a Deus. Toda honra, Aleluia. toda glória, Glória a toda Deus. glória, toda glória, toda glória sobre ti. Abaixere, abarabaramanás. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre vai existir para nós um novo amanhã. Para você que está em casa, para você que está aqui, tem novo amanhã. Tem novo amanhã. Você pode ter recebido um diagnóstico. Você pode estar passando por um dia que não foi favorável à tua vida, à tua fé. Glória a Mas Deus. tem um novo amanhã. Tem um novo amanhã. Tem um novo amanhã. Tem um novo amanhã. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Pra quem? Preparado pra mim. E a ti, Senhor? Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, E tudo está em ti. por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Glória a Deus. Aleluia. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga o nome dele. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Boa noite, Glória a pastora. Deus. Boa noite, pastor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar pela nossa família. Vamos orar pela nossa família nessa noite. Os nossos familiares, eles são uma bênção, né? Nós temos que profetizar cada vez mais a vitória sobre eles. Hoje, nessa tarde, eu estava conversando com a minha filha e grandes coisas Deus está fazendo, né? Então, foi uma bênção. Fiquei há um bom tempinho conversando com ela, rimos bastante, né? Porque quando a gente conversa não tem como nós não rirmos. Porque ela ri das minhas travessuras, eu dou risada das travessuras dela. Glória E a Deus. assim nós vamos rindo, né? E glória a Deus porque, amados, nós estamos em família aqui. Graças a Deus. Glória a Deus. E eu tenho novidades do céu para sua vida. Amém. Tem pessoas assistindo essa transmissão e tem entrado em contato conosco. Pessoas que eu já não falava há muito tempo. Falaram que assistiram a live. Que Deus falou com ele. Amém, Jesus. Que Deus deu uma reviravolta na situação da vida dessa pessoa. Glória a Deus. Foi muito edificado com o louvor dos presbíteros. Foi muito edificado com a pregação. Foi muito Graças a edificado com cada um que aqui participa. E é isso que é o meu feedback. Glória a Deus. O feedback é esse, você ter respostas. Você ver pessoas assistindo e você ter respostas que a vida delas estão sendo transformadas. Glória a Deus. Através dessas transmissões. Então fecha os teus olhos. Vamos apresentar a Glória nossa a Deus. família diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por cada família aqui representada. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está tocando na vida de cada um. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da pastora Márcia, do pastor Pedro. Senhor, seus filhos, seus netos, cobre eles com teu sangue nesse novo tempo. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem novidade de vida, cada vez mais para acrescentar sobre eles. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, novas estratégias. Vai à frente de todas as batalhas. Meu Deus, vem à frente de todas as batalhas também na vida do presbítero Alex, da presbítera Adriana. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor tem cuidado, tem zelado pela vida deste casal, que tem sido instrumento de bênção também nesta casa. Meu Deus, abençoa a vida da missionária Elizabeth, sua mãe, seus irmãos, em nome de seus filhos, em nome de Jesus, cobre esta família com o teu sangue. Senhor, continua dando os teus livramentos. Meu Deus, abençoa este bairro. Eu creio, Senhor, que o Senhor é fiel e justo para fazer a obra e completar o que o Senhor já começaste. Em nome de Jesus, abençoa o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o de trás. Venha com a tua cura, vem com a sua transformação. Meu Deus, abençoa, Senhor, este bairro poderosamente. Eu creio no teu milagre. Nós oramos, Pai, por essas bandeiras aqui representadas, representando as nações, representando o mundo. Senhor, pedimos a Ti para cessar toda a guerra, para cessar toda a confusão. Em nome de Jesus, colocamos toda a mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Senhor, todo engano, tira da vida deles e violência. Em nome de Jesus, quebra toda a violência, toda a guerra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cessa todo o conflito. Oh, Pai, em nome de todo derramamento de sangue, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão, Pai, pelas nações, Pai, em nome de Jesus, Senhor, por todo derramamento de sangue, Pai, cessa, Pai, toda a violência, todo espírito de guerra, de violência, nós repreendemos agora, agora, em nome de Jesus, seja agora quebrado o arco do inimigo, quebrado o laço forte agora. As nações, Pai, estão aqui representadas, Pai. Visita, corta o laço do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, visita cada nação, Pai. Em nome de Jesus, venha promover a tua paz, Pai. Em nome de Jesus, entendimento, diálogo, Senhor. Em nome de Jesus, sobre cada nação, Pai. Tira, Pai, todo espírito rebelde, Pai, desse meio, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada
nação representada aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte. Aleluia. Deus abençoe a todos que nos assistem em nome de Jesus. Você que está nos assistindo aí dos 4 cantos desse mundo, compartilha esta live em nome de Jesus. Amém? Porque tem pessoas sendo edificadas, contando testemunhos, né? Que nem a minha esposa falou, o jovem entrou em contato com ela, e ele estava com um problema de dependência química. Então, sabe o que aconteceu? Deus começou a operar na vida dele. Ele foi grandemente edificado pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Então, você compartilha essa live em nome de Jesus, porque a palavra vai invadir os 4 cantos do mundo. E aí se cumpre aquela profecia do Senhor, né? Que nós iríamos para os 4 cantos desse mundo pregar a palavra do Senhor. E ela está indo pelos meios né, das mídias sociais. E os anjos do Senhor estão soprando em nome de Jesus a palavra que sai desse altar. Amém? Para curar as nações, curar as vidas, curar as pessoas de todo trauma, curar as pessoas em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha curar agora, Senhor, aqueles que estão, Pai, na dependência química, curar aqueles que estão na depressão, aqueles que estão abatidos, que estão passando por um sofrimento emocional, que estão passando por situações, né, de conflito familiar. Em nome de Jesus, aqueles que estão pensando em suicídio, o Senhor vem agora, Pai, libertar essas vidas. Liberta agora, Pai. Liberta aqueles que estão, Pai, com uma arma na mão, que tomaram remédio para morrer. O Senhor vem agora, tirar agora, Senhor. Em nome de Jesus, venha dar, Senhor, a tua unção, teu poder, envia os teus anjos, Pai, apaziguar cada vida, cada família que está em guerra hoje, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa? Quero. Então vem aqui. Glória a Deus. Dá só um recadinho rápido. Hoje nós estamos correndo um pouquinho quanto tempo, né? Nós temos algo para fazer aqui no final, que vai ser uma bênção. Amados, quinta-feira vai iniciar a campanha de A Voz que Desce do Céu. A Voz que Vem do Céu. Essa campanha o Senhor colocou no meu coração. Serão 7 dias. E essa campanha é uma campanha inédita que o Senhor nos deu, né? E eu creio que vai ser uma grande bênção. O apóstolo Douglas vai iniciar essa campanha. Na quinta-feira, eu convido você que está aqui, você que está aí, venha participar. No segundo dia, eu vou ministrar. Depois nós teremos aí o pastor Israel, teremos o presbítero Alex, a pastora Márcia, o pastor Pedro. Amado, só gente boa, só gente da unção, né? Deus vai fazer algo novo no nosso meio. E sábado que vem, meu Deus, que delícia, que bênção. Eu falo que é minha irmã gêmea que vai pregar. Eu sou suspeita a falar, né? Minha irmã gêmea. Minha irmã gêmea, a adoradora Aline Souza. Ela é uma grande bênção. É filha da pastora Alzira, uma senhora que eu tenho uma grande aliança de oração. É uma bênção na minha vida. Então, elas são lá da Vila Maria. Elas têm igreja lá na Vila Maria, mas a pastora Alzira sempre empresta a Aline para mim, porque a pastora Alzira só tem 50 anos de ministério, só. Né? Só. Então, eu tenho que pedir para ela, claro, né? Respeito a idoneidade e tudo, né? Os anciões. Então, a Midian, a profetisa Midian e a Aline, eu tenho que pedir para as mães primeiro, né? Porque são servas que eu respeito muito. Então, elas estarão aqui no culto de mulheres guerreiras no próximo sábado, às 17 horas. O nosso culto de mulheres guerreiras começa às 17, acaba às 19. Apóstola, por que você fala começa e acaba? Porque tudo tem que ter ordem e decência. Glória a Deus. Né? Porque tá cheio de lugares aí que começa e nunca tem hora para acabar. Né? E não é assim. As mulheres têm compromissos, querem sair para passear. Eu também quero sair para passear com meu marido. E é desse jeito, né? Então a gente pega o sábado realmente para ter a nossa comunhão. Mas uma vez por mês nós temos esse culto. Em breve nós vamos começar uma vez por mês uma célula lá no Bom Sucesso. A princípio vai ser lá, né? Uma célula que nós estamos nos organizando para fazer e vai ser uma grande bênção. Oi? Vai ser presbítero, obrigada, que eu esqueci desse
detalhe. A célula vai ser de homens e de mulheres. Os homens vão ficar no clube dos Luluzinho e as mulheres no clube das Luluzinha, né? Nós vamos separar. Ah, por que separar? Não é que tem que separar ali para a ministração, não. É porque as ministrações serão direcionadas específicas para a vida dos homens e específicas para a vida das mulheres. Mas o culto que sábado agora pode vir homem, pode vir mulher, é aberto ao público, tá bom? Vou chamar a pastora Márcia, que ela vai ministrar a oferta. Falei, eita, ela falou outro dia, pastora, eu gosto de ministrar a oferta. Então, seja feliz. Então, minha filha. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus, mais um dia feliz na presença do Senhor. Eu amo ministrar a oferta. No meio dessa, né, eu vou falar o porquê. Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui no livro de Marcos 12, no versículo 40, a partir do versículo 41. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou estar lendo para... Oh, glória. Louvado seja Deus. Marcos, repete para mim, por favor. Marcos 12, Marcos 12, a partir do versículo 41. E aqui está a resposta por que eu gosto de ministrar a oferta. Glória a Deus. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. 42. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. 43. E chamando os seus discípulos, disse, Jesus chamou os discípulos dele, né? Observem isso. E disse, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejavam, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Podem se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Por que eu gosto de ministrar a oferta? Muitas vezes nós estamos na igreja, nós ministramos a oferta, né? E tem aqueles que estão com a moedinha ali dentro da bolsa, a moedinha no bolso, a moedinha na carteira, e ele fica com vergonha de depositar a oferta na arca do tesouro, na casa do Senhor. Mas por que ele fica com vergonha? Porque tem outros que, ao invés de pegar a sua oferta, colocar aqui no pacotinho, independente do que ele está colocando ali, né? Ele quer se aparecer. Ele vai lá na frente do altar, dá na mão do pastor, dá na mão da apóstola, do apóstolo, quer mostrar a quantia ali que ele está ofertando, né? E isso acaba sendo um pouco de humilhação para aquela viúva, aquele viúvo que está ali, aquela pessoa mais humilde que está com apenas a moedinha, né? E Deus se agrada tanto na tua moedinha guardada. Deus se agrada tanto na moedinha que você está ali com vergonha de depositar na arca. Então, amados, assim como vem falando aqui na palavra do Senhor, muitos depositam muito na casa do Senhor, mas com dureza do coração, com ódio, para se aparecer. Não estou dizendo que é todos, tá? Muitos doam milhões, milhares,
na casa do Senhor, né? Com muito amor e gratidão ao Senhor, porque sabe que foi o Senhor que deu. Mas muitos dão para aparecer. E aquela viúva ali, ela deitou aquela moedinha, tudo que ela tinha, ela colocou ali. Sabe-se lá o que ela estava passando, né? Talvez era a única moedinha que ela tinha para comprar o pão, porque era a casa dela que vem dizendo, né, do seu sustento. Talvez não tinha um arroz, não tinha um feijão, não tinha um óleo, não tinha açúcar, não tinha pão na casa daquela mulher. E talvez ela tenha ganhado aquela moedinha até de doação de alguém para comprar o pão dela no outro dia, para que ela não viesse a morrer de fome. Mas o próprio Jesus está falando aqui que era do seu sustento. E eu creio que quando ela deitou aquelas moedinhas na arca do Senhor, com o coração aberto, dando tudo que tinha, quando ela voltou para casa, a provisão de Deus já tinha chegado. Glória Antes a Deus, que ela aleluia. chegasse. Você crê nisso? Eu creio. Glória a Eu Deus, creio até o aleluia. tutano. Eu creio até o Bendito tutano. Santo Deus. Então, amado, se você tem a sua doação, a tua oferta, o seu dízimo, abençoa a casa do Senhor. Abençoa a casa do Senhor. Porque a sua moedinha também serve para que seja preparada a provisão para as pessoas que estão necessitadas. A provisão para a casa do Senhor. Amém? Se coloque de pé, eu quero estar orando pela tua vida financeira, pelos teus celeiros. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Apresente a sua oferta diante de Deus. Se hoje você não tem a oferta para apresentar diante de Deus, eu vou orar, vou profetizar sobre a tua vida. E eu creio que o nosso Deus vai providenciar. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor, estamos na tua casa, Pai. Diante da tua presença, meu Deus, eu invoco o teu nome, Pai. Sobre o celeiro, Senhor, de cada um que aqui estão, Pai. Sobre a saúde física, mental e espiritual, Pai. Sobre a conta bancária, Pai. Se estão, Senhor, tentando fechar as portas, Pai, no mundo espiritual, para que essa pessoa não venha, Senhor, prosperar, Pai. Eu te peço, Senhor, vai quebrando, Senhor, todos os cordões. Quebrando os laços, Senhor, os cadeados, Pai. Liberta, Senhor, libera a provisão que essa pessoa está precisando. Abre as portas que estão fechadas, Pai. Toca nos celeiros dela, Pai. Vai aonde eu não posso tocar, Pai. Entra com providência, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. E para aqueles, Senhor, que vão ofertar, Senhor, eu te peço, Senhor, sobeja, Pai, sobre a vida financeira deles, Pai. Sobeja, Senhor, sobre a vida profissional, eu te peço. Em nome de Jesus, Pai. Os que estão aqui, Senhor, presentes, e os que estão assistindo, sejam abençoados poderosamente pelo nosso Deus. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Né? Glória a Glória Deus. ao teu nome, meu Nós estamos aí Pai. Nós te bendizemos. vivendo os milagres do Senhor. É milagres, irmãos, é milagres. Porque eu falo para vocês, eu vou contar breve um testemunho do que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu não sou muito chegada em coisas materiais. Parece que os outros olham para mim e falam, nossa, mas você anda bem arrumada? Eu não sou chegada. Eu sou uma pessoa diferente. Glória a Deus. Eu não ligo. Até falo, nossa, você é desse mundo, né? Porque eu não ligo. Não ligo mesmo de nada. Ganhei duas coisas que eu estava precisando e eu não falei pra ninguém. Glória a Deus. Eu não falei pra ninguém. E duas coisas que eu gosto muito. Bolsa e perfume. Eita, glória. Eita, Jesus. Aí, olha, eu já ganhei ano passado, ano retrasado, eu ganhei uma bolsa de uma senhora que veio direto da Itália. Eita, glória. E uma sandália direto da Itália. Aleluia. Eita Deus. Eu recebo, Jesus. Achou ano passado. Eu ganhei a sandália e a bolsa da Itália. Aí eu falei, amém, obrigado, Senhor. Tava ligando pra isso, né? Mas ganhei, vou reclamar nada. Glória a Deus. Aí no chá de mulheres ano passado, eu ganhei um creme muito gostoso que eu gostei.
Olha, usei até uns dias atrás. E eu tinha um perfume que eu tinha comprado. Eu falei, Senhor, esse perfume está acabando. Ai, Jesus, esse perfume, olha, Pai, olha para minha vida. Eu tenho como comprar, mas eu não quero gastar dinheiro com perfume agora. Aí, quando eu menos imaginei, eu estava aqui no culto de Mulheres Guerreiras no mês passado com a minha pastora, com perfume exatamente que eu gosto. Glória a Deus, aleluia. Deus é Em vez de ela ganhar fiel. um presente, ela Glória a Deus. Mas glória a Deus pela vida dela. E aí, semana passada, a minha mãe veio aqui na minha casa trazer algumas coisas, né? E ela... presente, coisa que ela tem lá, que ela tipo compra e nem usa, e tá com etiqueta e vai me dar. Me deu uma blusa, me deu um monte de coisa. Aleluia, Jesus. Só que ela me deu uma bolsa que eu jamais iria pagar aquele preço. Eu não vou falar o valor, mas é um valor que eu não pagaria. Pode ter certeza disso, irmãos. O máximo que eu pagaria numa bolsa é 50 conto, e olha lá. E olha lá, eu não vou pagar essas coisas caras, mas não vou mesmo. A minha mãe, sabe o que é, filha? Eu olhei ela. Eu trouxe pra você uma bolsa, tava até com etiqueta, irmãos, que eu comprei, mas eu não sabia nem por que eu tinha comprado. Eu olhei pra cara dela, e de couro, tal. A da Itália também era de couro. A sandália da Itália também era de couro. Aí a bolsa de couro, eu falei, Jesus. Aí ela falou assim, tá até com a etiqueta. Ai, meu Deus, eu deixei até o preço. Sem querer, ela acabou deixando. Eu falei assim, mãe, ela, eu comprei. Aí eu falei, amém. Você não sabia porque você comprou, então você tá sabendo agora. Glória a Deus. E eu ganhei a bolsa, uma bolsa linda, que eu amei. E eu falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor quem cuida de cada detalhe da nossa vida. Glória a Deus. E eu falei, Senhor, eu não vou me preocupar com o dia de amanhã. Eu estou afastada do trabalho por uma situação que não vem ao caso entrar em detalhes, mas tem nada a ver com a minha escola, nada a ver com a minha gestão, mas são situações anteriores. E eu falei, Senhor, eu preciso do teu milagre. Eu preciso continuar com tudo aquilo que eu faço, com tudo aquilo que eu gosto, com tudo aquilo que eu necessito. O Senhor enviou uma aluna particular. Glória a O Deus. Senhor enviou provisão, enviou emprego, enviou tudo. E sempre Deus, aqui, maravilha. quando eu vou entregar o dízimo, a oferta, eu falo, ai Jesus, é pouco. Mas o Senhor fala, não é por valor, é por sentimento, é por obediência. Assim Glória a como a Deus. pastora acabou de ministrar. Eu precisava contar esse testemunho para endossar a ministração Glória a dela. Deus. Porque é exatamente assim. Às vezes a pessoa tem um pequeno valor e fica com vergonha de entregar. Ah, porque vão dar outros valores. Irmãos, às vezes aquele pequeno valor é aquele valor que falta para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de internet, para pagar alguma coisa. Então, e abre as portas do céu. Então, é isso que eu queria deixar com vocês. Não vou ficar falando muito, não, porque hoje o presbítero vai ministrar e ele tem compromisso. E a gente está assim, meio correndo quanto tempo. No final do culto, nós ainda temos que fazer algo aqui, que vocês vão ver o que vai acontecer. Presbítero Alex. Glória a Vamos Deus. ouvir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, a Glória a paz, Deus. queridos. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu ministrar sempre aquele frio na barriga. 46 anos, mas eu não quero perder isso não, irmão. Temor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Primeiro amor, Jesus. Quando o pai e Glória a mãe também Deus. chama a gente pelo nome, a gente sente um friozinho na barriga. Verdade, Quando a verdade. mulher também, a esposa fala, É. fulano, tem aquele friozinho. Estamos muito felizes de estar aqui. Chamei minha esposa que a gente, antes de ler a palavra, a gente queria dizer que a Mais para Jesus foi uma bênção. Glória a Deus. E agradecer ao Senhor também que a Mais para Jesus não é de uma igreja. Igreja placa. Ela é da igreja, do corpo de Cristo aqui nessa terra. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. E a minha esposa e os apóstolos já marcham há muitos anos. Eu já marcho já um pouquinho menos do que eles, mas já vi muita coisa acontecer, aprendi muita coisa.
Tem muita história para mais com a gente. Por isso que eu, lá no trabalho, eles falam, não é que você faz parte da produção do céu. Eu divulgo porque eu sei que é bom. Coisa boa a gente divulga. Você não é muito ruim você falar? A gente fala de coisa boa, né? Usa isso que é bom, né? Coisa ruim a gente fica assim, não é muito bom não. E eu tive uma experiência dessa marcha para Jesus, até comecei lá no meio da marcha, falei com o apóstolo. Eu sempre faço pedidos, mas não. Quando chegou lá, o Espírito Santo me visitou e falou, não, você vai clamar pela igreja. Aí eu até falei, olha, eu estou aqui, estou sentindo uma coisa tão gostosa de clamar pelo crescimento das igrejas. E eu fui invadido por uma presença tão gloriosa que eu já marcho desde 2000. Mas eu nunca senti algo como eu senti nessa marcha. Glória a Deus. E a gente estava lá, né, junto como igreja, e foi muito gostoso, num sentido assim, quando a gente fala gostoso, no sentido de sentir aquilo tudo, que é o corpo de Cristo. Irmão, o corpo de Cristo tem poder de mudar a nossa vida. Glória a Deus. Eu até falei com minha esposa que teve um pastor, que eu vou mandar para o apóstolo ainda, que fez um vídeo, eu salvei esse vídeo. Ele não é de uma igreja muito conhecida, nada disso. Mas ele fez um vídeo dizendo que o avivamento está no Brasil por conta do que ele viu na marcha. Glória a Deus. Igreja Aleluia, Jesus. No meio de um momento que você vai no mercado, você pede a graça, né? Você multiplica, que está muito diferente do que eu vi no mês passado, na farmácia, uma guerra nas nações, os valores deturpados, no meio disso tudo, querido. As pessoas saíram de casa para clamar o Deus vivo. Glória a Deus. E nós queremos orar agora, agradecendo a Deus pela marcha, porque a marcha, querido, é algo que não tem como explicar, só estando lá. A gente viveu um momento, querido, né? A apóstola se sentiu um pouquinho mal, que é comum. É comum isso acontecer. Minha mãe já passou por isso, eu já trouxe irmãos que já socorri. Mas eu vi o amor, né, querida? O amor de Cristo. Deus levantou pessoas ali na hora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estudantes de medicina. Eu vi o selo de Deus na hora que a apóstola precisou de socorro. Fomos até os bombeiros, a apóstola está aqui, graças a Deus bem. Então você vê que no meio do povo de Deus tem isso. E os que não podiam ajudar, não puderam ajudar, fizeram ali uma roda de oração, intercedendo pela vida dela. Então é realmente isso, é o corpo de Cristo, né? A união, né? Não importa qual denominação, mas estava todo mundo ali no mesmo propósito, né? No mesmo objetivo. Né? E assim, reconhecer mesmo assim o amor de Deus. Aleluia. E o cuidado, né, que tem que ter com o seu irmão. Aleluia. Né? Porque muitas pessoas ali ajudaram, muitos ficaram lá, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e as que não podiam colocar as mãos foram ao caminho, né? Assim, direto com Deus, né? De fazer uma roda ali de oração e interceder pela vida dela e interceder pela vida daqueles que estavam ajudando. Graças a Deus. Aleluia. A gente só está contando isso, não passando à frente da apóstola, porque o corpo de Cristo é isso aí. Ela não conseguiu vislumbrar isso pelo mal-estar. Eu até comentei com a apóstola, foi bom você não ter ido, que como esposa eu ficaria nervoso. Mas eu estava tão anestesiado ali como irmão dela, a gente tem essa irmandade, que eu falei para minha esposa, vamos crer, porque uma hora eu pedia para levantar a perna, outro dizia para levantar a cabeça, que ela podia estar tendo um AVC. Eu falei, eu vou me acalmar, seja o que for aqui. Porque isso só mostra que diante de uma guerra, a gente precisa só crer. Glória a Deus. Nós vamos clamar agora, pedir rapidinho para você ficar de pé. Glória a Deus. Agradecer a Deus. Sim, meu Deus. A marcha para Jesus não é só de uma denominação. Ela representa a nossa unidade nessa terra. Pai, nós te agradecemos. Sim, meu Deus, em nome por aquele dia tão inesquecível de poder te agradecer, de poder clamar com o teu corpo e viver o Salmo 133.
Que o Senhor derrama o óleo que vem da barba de Arão. Que o Senhor se agrada da unidade. A ti toda a honra, toda a glória. Levanta autoridades, levanta adoradores, desde o mais simples ao mais entendido, para abençoar os países, esta nação. E nós te agradecemos por cada voluntário, por cada igreja, por cada oficial, por cada adorador. E nós te louvamos, Pai. Te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos cantar só um pedacinho dessa música, Deus já pode se assentar. Glória a Deus. Que nós declaramos que o nosso Senhor é Senhor do nosso estado de São Paulo, do Brasil, do Paravente, de Guarulhos, do Rio de Janeiro, de Niterói, de Curitiba, de Belo Horizonte. Nós declaramos, Jesus, Tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, Tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Brasil. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade, louvor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade, louvor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, obrigado, querido. Glória a Deus. Abra a palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor, Aleluia. lá em Lucas, Glória a Deus. Lucas 5. Do 17 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 5, versículos 17, 18, 19. Amém. Fui visitado por essa palavra essa semana. Glória a Deus. Que eu tenho umas coisas com Deus assim que eu fico ministrando comigo mesmo e Deus falando. Estou parado lá no lanche, tá? Aquela palavra, aí começa. Aí eu começo, até sonhando agora estou pregando. Eita, Glória a Deus. Amém, é muito bom. Amém. Pode parecer loucura para o mundo, mas a pessoa lá, cheia de substâncias químicas, ela faz atrocidades. Mas a gente, cheio do poder de Deus, também fazemos coisas tão lindas, Glória. poderosas. Aleluia. Vamos lá. Lucas 5, 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, Jesus ensinando, acharam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao telhado, desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio e diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estejam perdoados os teus pecados. Até aí. Glória a Pai, Deus. obrigado por essa palavra.
Obrigado pela igreja aqui presente, a igreja que está online. Obrigado, Pai, porque estamos aqui. Obrigado porque é o Senhor que faz a diferença. É o Senhor que nos usa. A Ti a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade para todos sempre. Amém. Glória a Deus, querido. Pode se assentar. Eu estava essa semana, quando eu tenho uns momentos lá que já acabou lá o que era para ser feito, nunca acaba, né? Serviço. Mas eu gosto de estar louvando e gosto de estar lembrando da palavra. E me veio essa palavra. Me veio essa palavra do paralítico. Por quê? É muito interessante os detalhes da palavra. Hoje eu vou pregar, não é porque eu estou com pressa não, porque essa palavra foi tão mastigada que Deus nos dá, né? Tão pronta que eu falo assim, aquela coisa do foco, a flecha no alvo ali, que eu estava lá no Rio, o Senhor nos visita onde estamos, né? E Deus já falou sobre como é que a nossa mente nos leva a ter posturas que podemos viver milagres e podemos mudar o rumo da história. Isso é uma coisa que eu creio muito, irmão. Eu gosto de falar, vocês já perceberam, né, irmão? Mas meu casamento é uma benção, está me ensinando a ouvir também. Glória a Deus, né? aleluia. Mas eu gosto de ouvir, irmão. Me dá um dia de discipulado, que para mim é um presente. Estava só comendo aqui da palavra da irmã aqui, que Deus deu para a irmã, lembrando de coisas boas, preciosas, que é errado esse pensamento. As igrejas passam, às vezes dá a entender que você tem que dar muito. E às vezes o seu muito é o que Deus te deu, que muito. Que é uma fé do tamanho do grão de mostarda. E eu estava ali, e o Senhor me deu essa palavra assim: o poder de Deus vem quando a gente rompe barreiras. Glória a Deus. O poder de Deus vem quando a gente recebe uma má notícia, né, apóstolo? E o que você coloca dentro de você? Eu lembro de 13 de maio de 2009, eu recebi uma sentença que eu fiquei tão tonto. Eu não sabia mais o que fazer, eu sabia se eu descia escada, para onde que eu ia. A sentença era daquelas braba. Veio aquela voz: grava esse dia, 13 de maio de 2009. Assim como você está aqui, vou fazer como eu fiz com meu filho Davi. Vou te dar todas essas vitórias como eu dei para ele. Glória a Deus. Eu tinha a escolha de introduzir uma palavra humana ou de crer naquilo que o Espírito Santo está. Eita Deus, dessa maneira, Jesus. E eu me reportei essa palavra do paralítico. Jesus estava ali ensinando. E onde Jesus passava, a multidão, né, sentia que ele era diferente. Eu estava falando hoje no café com minha esposa que estava o apóstolo pregando na televisão e eu creio naquilo ali, ó. Eu creio nas oportunidades que Deus dá. E conversando com ele, falando com a pregação, eu creio naquilo. As oportunidades são únicas, querido. São únicas. E quando Jesus estava ali ensinando, entenderam assim: vamos lá, o que está acontecendo com a gente aqui, com o nosso querido, vai mudar. É tão simples às vezes. Um dia eu estava indo trabalhar e tinha passado por uma situação delicada com meu pai, que estava vivo ainda, mas na hora não deu, a crise de choro não tinha vindo. Socorri ele, né? Só veio depois. Quando eu entrei no ônibus, coloquei o óculos de sol, falei: agora eu vou conversar um pouquinho com Deus. Me deu aquela crise de choro. O Espírito Santo: para. Eu sou o alfa, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aquilo foi me acalmando. E aí eu comecei a agradecer: Pai, eu tenho Espírito, eu sou do Espírito, eu sou do Filho, eu sou do Teu, eu sou do Pai. Nós temos a Trindade, e aquilo foi me acalmando. Glória a Deus. E eu fui entendendo. É tão simples entender Jesus, que a nossa vida não é guiada pelas situações. E aquele paralítico, junto com os seus amigos, o milagre começa quando há um entendimento, querido. Que aquela luta não veio para matar a gente. Embora, momentaneamente lá, foi tão bonito, né? Veio a acadêmica de medicina, falou assim para mim: eu sei que você é amigo dela, é parente. Vai lá no ouvido dela, fala para ela que se ela se acalmar, tudo vai mudar. Aí me tomou até dizer: fala você que é estudante, né? Mas eu fui lá, agachei e falei: você sei lá, né? Eu falei: Cíntia, nós estamos aqui, o Senhor está aqui. Se você se acalmar, tudo vai mudar. Porque na hora ali, eu quase que eu perguntei à acadêmica: é um princípio do AVC? Mas ela, no rosto dela eu vi que não era. Quando ela veio falar assim comigo: pede para ela se acalmar, ela está nervosa também. Aí eu falei: não, então não é o pior, Senhor.
Glória a O Deus. Senhor está aqui, nós estamos andando sobre as Aleluia, águas. Jesus. É, Jesus. O entendimento muda história, querido. E naquela situação ali, porque muitas das vezes a gente se vê impedido, como a irmã ministrou aqui. Você está no templo, você é templo do Espírito Santo, está dentro do templo físico. Como que eu vou chegar ao servo de Deus? Como é que eu vou chegar até o altar? Eu quero ir lá no altar, eu quero entregar uma oferta, eu quero me ajoelhar, eu quero fazer um ato profético. Mas a multidão nos impede. E a multidão que está dentro da gente também, de pensamentos. Quem é você para ir ao altar? Sua oferta é tão pequena. Oh, meu Deus. Sua luta é tão grande. Você pecou ontem. Você gritou com sua esposa. Você tem aquele monte de pensamento, querido. E essa semana a gente estava tendo uma conversa e veio aquele pavor de uma situação que ela estava aí guerreando. Depois eu falei, Senhor, quem está no controle disso é o Senhor. Aleluia, Jesus. Isso não é minha ideia, meu pensamento. E aí a gente tem que buscar o autocontrole. Foi o que aqueles 3 fizeram. 1 no leito, 2, peraí, paralítico, vamos pegar, né? Vamos colocar numa maca, improvisar algo. Peraí, Jesus está pregando dentro de um local. O que a gente pode fazer? Eu aprendi com uma pessoa que hoje eu não tenho tanto contato, mas ela dizia, nunca vá para uma reunião com problema, vá com a solução. Glória a Deus. E aprendi isso com uma pastora também que está nos Estados Unidos, ela e o marido. Ela falava, não vem para a reunião. Vem já com anotado assim, ó, eu tenho isso aqui, mas tem a solução, ó. Glória Vamos fazer a isso, Deus. isso e isso. Aleluia. E aqueles 3 fizeram isso. O que você tem feito do seu desafio? Às vezes eu brinco muito com a esposa. Mas o que a gente tem? Nós temos isso? É isso que é o milagre agora. Aleluia, É Jesus. isso que é o início do milagre. Glória a Deus. Às vezes eu até brinco muito com eles. O que nós temos? Ontem estava aqui, rapidinho passamos aqui. E aí tem um estalo, né, de algo que Deus quer fazer. Eu falei, então vamos fazer isso. Porque se a gente for enxergar, não tem, não vai, está longe. Eu lembro quando eu estudava, a pessoa falava, você está em que período? Olha, eu estou quase terminando. Mas não é mentira, não. Porque já que eu estou no primeiro, eu tenho que enxergar que o 10º está ali, ó. Está Glória a olhando Deus, para mim. aleluia, Jesus. Eu falo, ó, querido, eu Glória a estou no Deus. primeiro. Mas olha para você, o 10º está ali olhando para mim. Aleluia, 10º Jesus. período. Glória a Deus. Querido, se a gente for olhar a nossa realidade, você não faz não. Eu lembro de um período de 20 alunos estudando em uma universidade. Eu era um dos deles, que aderimos a um curso para poder eliminar horas lá na frente. Me senti tão sozinho, inverno, os invernos eram mais rigorosos há anos atrás. Me senti tão sozinho, olhei para aquele pátio, falei, que vontade de estar em casa, que vontade de estar com meu pai e minha mãe, que vontade de estar ouvindo uma pregação agora. Mas eu olhei para o pátio e falei, mas um dia eu vou estar lá com o meu caminho. Glória a Mas um Deus. dia eu vou estar trabalhando. Aleluia. Mas vai chegar essa hora. Então eu tenho que passar por isso aqui. Aleluia. Querido, Aleluia. vencer limites, vai fazer como esses 3 aqui. Vamos para um buraco no telhado. Aqui tem um telhado. Então vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Em meio a desafios, a gente passou um desafio no Dia dos Namorados, que deu problema no carro, justamente no Dia dos Namorados. Eu falei, liga para o guincho. Vamos ligar para o guincho, vamos ligar para o mecânico, essa é a solução. E eu vou para um lugar, você vai para o outro. Não vamos se apavorar, não. E quando chegarmos em casa, vai ter Dia dos Namorados. Glória a Deus. Glória a No meio de Deus. uma situação, querido, você precisa se acalmar e buscar a direção. Exatamente. E a direção está na nossa frente. Foi como aconteceu com eles. Espera aí, tem uma multidão, tu não vai conseguir tocá-lo. Nem ouvir de perto. Mas espera aí, vamos descer no telhado. Tem coisas que Deus espera de nós. Glória a Deus. O que você tem hoje, né? Como a pastora estava ministrando. Tem R$1 no bolso. Aleluia, Jesus. E é tão interessante isso. Eu estava arrumando a mala, né? E tinha caído no metrô, dá umas moedas novíssimas pra gente, né? De troco, né? Ontem eu fui no Brás socorrer uma amiga junto com a Adriana. E o troco a gente não queria ir de carro, queria ver aquelas moedas brilhosas. Uma caiu embaixo da cama, fui pegar, falei, deixasse R$1 aqui não. Ele estava aqui ligado. Eu já visto uma moeda novinha, nem foi inaugurada. Ganhei de Glória a troco. Deus. A gente brinca assim, mas os sinais de Deus vêm. Glória O a que você Deus. tem hoje? Glória a Deus.
A gente é muito preso assim, eu quero ter o Olha melhor aí, carro. Jesus. Mas o que eu tenho hoje? Glória a Deus. O que eu Aleluia. tenho? Eita, glória, E- aleluia. Se a gente for olhar as condições como eles aqui, não vai ter, é impossível chegar perto de Jesus. Eu lembro que eu até conto para os apóstolos que eu fui numa conferência aqui em 2003. Eu tinha umas coisas que eu só falava para Deus, que doía muito. Mas eu era desejoso de viver a cura. E naquela manhã, quando aquele apóstolo ministrou, eu falei, hoje é meu dia. Quando ele falou, vem no altar, eu não sei o que houve, irmão, eu já estava no altar. Glória a Deus. Quando ele passou a peteca para outra pessoa me orar, quando ela abriu os olhos, eu olhei para a pessoa, eu não vi a pessoa, eu vi fogo. Glória a Deus. E hoje eu sou uma pessoa que está aqui no altar. Eita, glória, Grato. aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Então, tem coisas que nós precisamos romper limites. Aleluia, Jesus. Eu estava no estádio que os apóstolos Eis-me aqui, conhecem, papai, aleluia. lá no ginásio do Ibirapuera, que devia ter umas 20 mil pessoas só. Quando eu me vi, Aleluia, Jesus. eu já estava lá, quando eu abri os olhos, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu era tímido a beça. Jesus, isso é muito sério, eu estou aqui expondo a intimidade minha. Porque ele fez um chamamento. Quem tem problemas com sua data de aniversário? Quando eu vi, eu já estava lá. Depois daquele dia, irmão, eu sou festeiro, hein? Glória Pessoal a que Deus. sabe. Aleluia. Vocês viram aqui, né? Nunca Glória a mais Deus. aquilo teve Amém, peso para mim. Jesus. E é hoje que o Espírito Santo nos escolheu para que você enxergue que aquilo que está lá em Lucas 1:37 se cumpra na tua vida. Glória a Não Deus. haverá impossíveis em todas as promessas Glória a que Deus. nós Aleluia, temos para a sua Jesus. vida. Glória a Deus. Eita, glória, Um aleluia. dia eu e a Adriana namorando ainda. Aleluia. Fiquei muito tempo aqui, irmão. Aqui foi minha casa, muitos anos. E é minha Glória casa a Deus. ainda. Glória a Hoje é Deus. minha casa em todos os sentidos. E nós levantamos e falamos, vida de crente solteira é na igreja. A gente não casou ainda. Então Glória a todos os Deus. cultos nós vamos estar. Aleluia. E fomos. E ela falou, mas esse culto eu não queria ir. Eu falei, vamos. Quando chegou lá, tem um chamamento no altar. Coisa linda. Tem aquele dia que você não está afim de se expor. É. Ai, não quero que ninguém me veja. E a gente começou a chorar ali no altar. Ela foi ao banheiro limpar o rosto. Quando ela voltou feliz. Olha, eu estava no banheiro e a ministra louvor me convidou para fazer parte da banda. Eita, Aleluia, glória. Jesus. Querido, tem um dia que você precisa entregar a tua oferta. É, Jesus. Qual a oferta? Da timidez, do dia mal, não quero ver ninguém. Você tem que entregar aquela oferta que te custa. Que é muito além das moedas, do dinheiro, do cheque, do Pix, do que você investe na sua vida financeira. Tem aquele dia. Teve um dia que o meu filho não tira a gente do sério, né, querido? Imagina, né? Imagina. É que a gente é estressado, né? Teve um dia que meu filho me tirou do sério. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí o Espírito Santo vai pra rua. Fui. Morava pé na praça. Quando eu chego na rua, eu olhei pro garoto sentado, vi o sangue escorrendo, eu entendi tudo. Cheguei até ele. Eu sabia que Deus tem um plano para a tua vida. E Ele está aqui agora. E pode mudar isso aí. Sei que coragem que eu tive. Eu estava tão aborrecido. E ele fez assim com a cabeça e nós oramos. Eu depois eu não vi mais o sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a No Deus. nariz dele. Aleluia. Glória E a Deus me Deus. invadiu com uma paz. Glória a Glória a Deus. Deus. E Glória aí a eu Deus. entendi que meu filho me aborreceu lá, mas ele é filho. E Aleluia. tinha outro filho ali também. Glória E a Deus Altíssimo. Coisa Precisando. linda, meu Deus. E todos os impedimentos podem ser vencidos. Olha aí. Em primeiro lugar, Meu é o Deus. nosso entendimento que precisa ser mudado. Aleluia, Em segundo, querido, eu preciso entender que eu preciso agir. Glória a Jesus. Agir como? Deus está fazendo, mas eu preciso ir. Eu falei isso com uma pessoa essa semana. Falei para minha querida lá, casada com meu cunhado, eu falei, olha, ela me fez uma pergunta e na hora me deu vontade de falar a resposta da carne, né? Ah, não vou não, mas depois eu falei, não, se eu precisar, eu vou sim. E eu não tenho vergonha de pedir. Porque a gente não precisa, nós não podemos encarar a situação difícil como se fosse uma coisa vergonhosa, uma capa de vergonha, pecado de Acã. Tem situações que Deus vai permitir para trazer o caminho. Aleluia. Meu Caminho Deus. certeiro. Aleluia. E foi o que aconteceu aqui.
A cura do paralítico aconteceu quando eles entenderam. Vamos até Jesus agora. Tem a multidão, tem os nossos limites humanos, tem a paralisia dele. Mas nada pode impedir quando nós cremos. Aleluia, Jesus. Nada. Irmãos, essa palavra foi tão visitada que eu estava na rua depois. E eu comecei a falar em mistério. Jesus, me segura aqui. Vamos agora, daqui a pouco a SAMU vem. E vai dizer que eu estou fora de si. Que é assim que acontece. Você está em lugar. Eu lembro quando eu tinha 22 anos, eu estava indo estudar e eu gostava de soltar no centro para ir a pé até a universidade, isso lá no Rio. Aí eu comecei a ouvir um louvor, botei no fone, comecei a ouvir um louvor, irmãos. Falei uns 15 minutos em língua. Eu falei, Jesus, se alguém esbarrar em mim, vai ser aquele choque. Ela vai receber algo que está em mim. Ou vai ser aquela coisa de me levar para o hospital, ou ela também vai ser revestida. As nossas atitudes agradam o Pai. Em terceiro lugar, você precisa ter uma postura. A postura daqueles homens trouxe a cura. A cura primeiro na alma, depois a física. É verdade. Querido, a física só se materializa quando a gente é curado na alma. Glória a Deus. Quando eles me acompanharam no leito, minha esposa ali também leal a mim, teve um dia que uma pessoa me perguntou, você não tem, me desafiou, o que você está fazendo aqui, você não tem nada? Eu falei, aos olhos humanos, eles dizem que eu tenho, mas dentro de mim eu tenho certeza que realmente eu estou curado. Glória a Deus. Mas eu só estou aqui aguardando, porque tem um momento certo de celebração. Aleluia, Jesus. Queridos, nada pode impedir, nada, nem a sua incredulidade. Nós somos incrédulos, irmãos, nós somos. Quando o Espírito Santo puxa a nossa orelha, eu sou o primeiro a cair de joelho e pedir, Senhor, me perdoa, não quero nada. Como o apóstolo fala, isso aqui não é nada, essa casa não é nada, esse carro não é nada, conta não é nada. Eu lembro que o Lucas Agostinho, a gente estava junto numa noite de louvor com o apóstolo, e o Lucas Agostinho ministrou algo muito sério. Ele falou que recebeu uma profecia que falava, vou te levar às nações. Aí ele lembrou do que estava na conta dele. Jesus, minha conta está negativada. Não sou conhecido. Não, isso não vai acontecer. E ele estava falando, chorando no altar. Não é pelo que você tem. Não é pelo que pensam de você. Olha aí, mas sim de uma palavra forte, duradoura, que acontece fora e no tempo certo. A palavra do Senhor, ela é atemporal. Vocês já tiveram essa experiência de ouvir uma pregação que vocês já ouviram 10 anos atrás? E você, hoje está tudo no YouTube, né? Você vai lá, clica, ou então uma filmagem que você já lançou no pendrive, e você vê, meu Deus, aquilo está me abençoando. Olha aquilo ali, ó. Você já ouviu uma pregação que eu fiz, uma gravação de isso foi em 2014, uma amiga minha gravou um álbum, e me pediu para dar uma palavra. E ficou gravado lá no YouTube, no canal dela. Isso já me deu vontade de ver. Estava mais bonito, estava mais magrinho, né? Mas a palavra que eu ministrei, eu falei, Jesus, estou precisando disso hoje. Estou sendo edificado, preciso manter. Glória a Deus. Querido, nessa noite que eu quero dividir com os irmãos, é que não há limite para Deus. Não há limite para entregar uma oferta. Não há limite para você adorar. Não há limite para você entender o que Deus faz. Eu lembro que a apóstola estava comigo no dia que o médico me desenganou ali no HM1. Aí ela chegou, o que você tem? Olha, eu tenho que ficar internado, porque ele disse que ó, eu estou toda uma infecção aí que eu posso chegar a óbito. Aí ela, ai, não quero perder mais um. Que isso? Aí eu falei, calma, que isso é a palavra dele. Mas eu não acredito que eu tenho nada disso. Glória a Deus. Não foi o que eu te falei? A Adriana ficou quieta olhando. Não é soberba não, eu não acredito. Mas eu vou obedecer porque eu sei que Deus vai agir. Glória a E Deus. se Ele quer me trazer para cá, amém. Só 30 dias. Só sem internet, que onde eu estava não pegava internet. Não pegava. Meu quarto era novo, a parede era de concreto. E Bíblia, livro da porta, livros, o João Rico Palharim, que só pegava a rádio de João Rico, e eu lá, aleluia, glória a Deus, vamos lá. Nunca ouvi tanta rádio de João Rico como eu vi naqueles 30 dias. Só pegava a rádio da Paz e Vida. E quando a internet funcionava, era quando eles estavam pregando aqui. Tinha os horários, certo? Glória A internet funcionava. Meu Deus, aleluia.
Querido, Coisa linda, meu Deus é Deus. mistério, aleluia, Jesus. Aleluia. você vai tomar posse dessa palavra. Glória a E pode ter uma Deus. multidão na sua frente, sabe, Elizabeth? Uma multidão diante dos pastores, da minha amada, Eu dos creio, meu apóstolos. Deus. Aleluia. Mas nós temos uma palavra Glória a que Deus. traz a existência que não existe, Aleluia. que faz o céu se abrir, que não tem impedimento e que a cura vem. Fique de pé, igreja. Vamos ficar de Glória a pé. Deus. Glória a Deus. Arabarabarabanás. Ativa, Pai. Ativa o sobrenatural agora. Ativa, Pai. Repreende todo impedimento. Vai destravando tudo, Senhor. Vai ativando a tua unção na tua filha, nesse casal. Ativa a cura, recebe a cura nas suas emoções. Um garfo e uma seta. Aleluia. Lugar, algo grande acontecerá. Ativa, Pai. Ativa o sobrenatural. Ativa na tua casa. Sai desse leito de dor, de enfermidade. Recebe a cura do Senhor. Deus te chamou para uma obra linda. Deus tem um futuro excelente. Sai desse roubo na tua mente. Recebe. Grande acontecerá. Ativa o sobrenatural. Clama. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai. Visita as casas agora, Pai. Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Pai. Visita cada uma das nossas vidas aqui. Ativa o sobrenatural. Ativa, Pai. Toda sentença humana é desfeita. Toda falta de condição humana, de entendimento. Vem o sobrenatural, Pai. Abra caminho onde não tem, Pai. Traz a cura, traz a provisão. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Libera os processos judiciais, Pai. Libera, Pai. Libera, Pai. Visita o juiz iníquo, Pai. Visita. Porque nós cremos. Nos conceda uma semana poderosa. Visita cada um aqui. E eu te agradeço, Pai, porque Tu és fiel. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Amados, Glória a Deus. é isso mesmo que o Senhor faz. Aleluia. Eu tinha até esquecido de contar o testemunho, né? Sobre o milagre que aconteceu comigo na marcha. Eu nem sabia que era tão sério. Na hora que, depois que mandaram mensagem, falaram que foi bem sério. Só que você está desbaixo, você nem sabe o que está acontecendo, né? Mas Deus entrou realmente com a graça dele, com a unidade do corpo de Cristo, né? Glória a lindo Deus. mesmo. Eu agradeço mais uma vez vocês, agradeço a todos que estiveram lá, que me ajudaram. E agora nós vamos fazer aqui algo que vamos entregar o certificado dessa igreja. Igreja, as pessoas não montam. Igreja, ela nasce. É verdade. Eu aprendi isso. Vamos entregar para o pastor Pedro e para a pastora Márcia o certificado do ministério deles e as carteirinhas. Porque nós vamos dar cobertura para esse ministério. Eu ainda não gravei totalmente o nome. Igreja. O apóstolo vai falar que eu não gravei o nome ainda não. Vou deixar aqui o apóstolo. Glória a Deus, amém? E para vocês que nos assistem, né? Aqui eu vou ter... Pode vir aqui, pastor Pedro, pastora Márcia, por favor. Amém? Em nome de Jesus. Aqui nós vamos entregar
as carteirinhas para eles, que essa carteirinha tem, ela te dá direito também a fazer capelania, também fazer a obra evangelística, você pode entrar no hospital. E aqui tem as carteirinhas. Pastor Pedro. E esse certificado aqui é um certificado de cobertura espiritual. Nós damos cobertura a vários ministérios, né? E eles estão iniciando com o ministério que está nascendo no coração de Deus, nascendo no coração deles. Aleluia. Amém? E aqui diz assim: o presente documento refere-se à cobertura espiritual a partir desta data, dia 22 de 6 de 2025. A Missão Apostólica Church, localizada aqui nesse endereço, né, ao qual eu sou o apóstolo presidente, a minha esposa vice-presidente, damos cobertura espiritual à Igreja Evangélica Pentecostal Yeshua HaMashiach, localizada na rua Hugo Zeller, né? Ziller, 132, Jardim Santa Cecília, Guarulhos, cujo presidente é o pastor Pedro Paulo dos Santos Filho, e a vice-presidente é a pastora Márcia Gleide Pereira da Silva Santos. Nós entregamos o certificado para vocês, né? Só mostra aqui pra gente tirar uma fotinho. Vamos estar orando por vocês em nome de Jesus. Fica lá do lado deles aqui. E mais para o meio, para cá, por favor. E mais para cá. Vamos estar orando. Vamos orar por eles. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos teus filhos, Pai. Nós damos cobertura, Pai, espiritual sobre os teus filhos, como apóstolos, Pai. Nós abençoamos este ministério que está nascendo no coração de Deus. Senhor, venha frutificar, prosperar, venha alargar as estacas da tenda e toda e qualquer sentença, Pai. Sentença contrária já está quebrada, toda e qualquer palavra de maldição foi quebrada em nome de Jesus Cristo. Nós os abençoamos e nós os enviamos debaixo dessa cobertura espiritual, Pai, para que eles deem frutos para o reino de Deus, para que eles vão prosperar, para que eles multipliquem a 30, a 60 e a 100 por 1. Assim nós os enviamos para realizarem a obra do Senhor, ao qual o Senhor colocou no coração deles, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aplauda ao Senhor. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. E daqui uns dias, não sei daqui uns dias, é o tempo de Deus, né? Nós sabemos que Deus tem mais para vocês. Aleluia. Né? Vamos tudo com calma. Senão ela infarta. Está arrependido no nome de Jesus, tá brincando. Mas assim, é bênção, né? E eu vou falar algo para vocês. Isso aqui, Deus já tinha falado com a pastora Márcia. Confirmou para nós, em um evento que nós fazíamos, mas vamos voltar a fazer, no Monte do Pocaia. Nós subimos aquele monte, aquelas escadarias, Deus falou conosco. Falou comigo uma coisa, falou com ela a mesma coisa. E eu falei, pastora, vai acontecer. Eu nem sabia o que Deus tinha colocado no coração deles. Porque é Deus que confirma todas as coisas. Então eu tenho certeza. E se você que está assistindo aí, ó, você também está aqui, pode dar uma cadeira para eles, que eles vão precisar de ministério. Fale comigo, eu coloco vocês em contato com eles e eles vão precisar. Tá bom? Deus abençoe. Quer falar algo, pastora? Quer falar algo, pastora? Quer dar bênção apostólica? Não te deu oportunidade? Dá bênção apostólica. Glória a Deus, aleluia. Ah, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Estou muito feliz, meu Deus. Amém. Quanta alegria, Senhor Jesus. Sim, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Sim, Pai. o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, e todos nós juntos dizemos: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? e tudo nós podemos, Daquele que nos fortalece. aplauda o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus.